Olá, estamos de volta com mais um Pode Crer, o podcast do Sistema Comércio Mato Grosso, formado pela FEComércio, SESC e SENAC, e que é presidido pelo nosso presidente José Venceslau de Souza Júnior. E nessa semana, como vocês podem ver, está bem diferente, né? A gente está participando do Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, o Forest Fire 2025. Queremos trazer um agradecimento especial para o Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso e também para o governo do estado por todo o apoio que tem nos dado na produção desse programa. Durante 3 dias, estamos recebendo aqui especialistas de todo o mundo, no coração da América do Sul, no Cerrado brasileiro, para compartilhar tecnologias, estratégias e conhecimentos voltados à prevenção e monitoramento e combate a incêndios florestais. Um tema que não tem fronteiras, que exige a união de todos, técnica e muita coragem. E para falar um pouco mais disso, né, a gente tem trazido várias pessoas e quem vai nos apresentar o próximo entrevistado aqui com a gente é a Maju. Olá, é uma honra receber hoje Átila de Oliveira Machado, Group Manager and Assistant District Commander da Fire and Emergency New Zealand, Nova Zelândia. Graduado em Gestão de Emergência pela Lincoln University, Átila lidera operações nas regiões rurais da Ilha Sul, atuando em operações florestais, resgates e incidentes com produtos perigosos. Em 2021, ele implementou ações de prevenções na West Coast, integrando detectores de fumaças em áreas isoladas e atuando com voluntários locais. Desde então, tem coordenado o fortalecimento da rede comunitária de combate e incêndio. Sua experiência traz ao Forest Fire não apenas técnica, mas um modelo de integração entre Estado e comunidade que fortalece a resposta local. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Átila. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Que bom, prazer é todo nosso. E para falar sobre isso, como é que funciona você que está há mais de 25 anos viajando e 20 anos lá em Nova Zelândia, tem criado sua família lá, como é que funciona essa estrutura de respostas aos incêndios florestais em Nova Zelândia e especialmente nas áreas que você atende, nas áreas rurais e que são isoladas lá naquele país? Obrigado pela atenção, obrigado pelas palavras de vocês aí. A nossa comunidade, a gente informa muito para a nossa comunidade quais são os riscos que nós temos. Então a gente usa muita tecnologia e a comunicação. Nossos sistemas, a gente tem em torno de 120 estações meteorológicas só na Ilha Sul. Isso informa todos os riscos que nós temos em cada região. Com essas informações, qualquer pessoa pode entrar nos nossos sites na Nova Zelândia e ver quais são os riscos de incêndios florestais que podem ocorrer nos próximos 3 dias e até 7 dias. Criado esse sistema, a gente tem também painéis nas estradas informando o tipo de condições meteorológicas e de queimadas. Se ela está aberta, restrita ou totalmente proibida. É bem simples o sistema, é uma meia laranja que tem verde, amarelo e vermelho. Verde está aberto, pode ser queimado, não há problema nenhum, porque o risco é muito baixo. Se estiver amarelo, você tem que aplicar uma aplicação via online e a gente vai dar toda a informação para aquela comunidade, o que pode ser queimado, quando pode ser queimado e qual a condição do vento também. E se estiver vermelho, é totalmente proibido, você não pode queimar em nenhuma hipótese. Tem algumas exceções, por exemplo, a Secretaria do Estado da Nova Zelândia que precisa queimar uma árvore infectada, alguma coisa que há um risco biológico. Aí a gente abre uma exceção. Isso é bem difícil, mas é assim que funciona. Então, a comunidade, ela sabe que a maioria dos bombeiros da Nova Zelândia são voluntários, então ela respeita muito. Então, elas tentam fazer sempre de maneira correta e assumir aquele risco que a gente pode explicar para eles o que é o certo e quando pode ser efetuado. E lá é que nem aqui, é que nem no Brasil, existem épocas do ano que está liberadas queimadas ou não? Sim, existe essa época agora do ano, que é o inverno,
Então, a gente normalmente abre essa estação porque a gente entende que o fogo é uma ferramenta para o agricultor, é uma ferramenta para o fazendeiro se livrar dos galhos, e também reduz a quantidade de fio, né, que a gente chama de material, para não deixar para o verão. Então, essa época agora é uma época aberta. E você está falando desse sistema que foi desenvolvido, né, para avisar a comunidade, né, para essa questão de monitoramento. E você trouxe aqui para a gente no aquecimento que algumas coisas, né, aconteceram no país e surgiu a criação também da instituição onde você trabalha hoje em dia. Você poderia dizer para a gente como que foi essa transição? Quais são as coisas mais comuns que acontecem ali na comunidade no dia a dia que teve essa necessidade do país fazer essa reestruturação na área de vocês? Então, a história do Fire Service, ou dos bombeiros, ela inicia logo com a colonização dos ingleses para Nova Zelândia. Obviamente, isso há 150 anos atrás, até mais, foram criadas pequenas estações, e normalmente eram criadas pela comunidade. A comunidade comprava, a cultura inglesa é muito forte, obviamente, então eles compravam materiais e começavam suas brigadas. A nossa legislação ela é muito antiga, ela era baseada de 1947. Então, ela era baseada mais no incêndio de estrutura. Naquela época, o incêndio florestal era muito pouco. O incêndio florestal ele era cuidado, basicamente, pelas áreas da Nova Zelândia. A gente não tem estados, a gente tem municípios e áreas. Então, em 2017, 2009, quando a gente teve catástrofes naturais de grande porte, como foi o terremoto de Christchurch, onde acho que 129 pessoas perderam a vida. Depois nós tivemos o terremoto de Kaikoura, muitos enchentes também. A gente notou que a gente não tinha uma legislação robusta e que pudesse nos dar um pouco de poder para efetuar esses resgates, efetuar esses trabalhos. Então, em 2017 é criada a Fire and Emergency New Zealand, ou seja, incêndios e emergências, dando um pouco mais de poder, alterando a nossa estrutura, mas dando um pouco mais de estabilidade, principalmente com os brigadistas e com os bombeiros que já existiam. Então a gente faz essa combinação. Em 2017, 2019 a gente sofre mais uma estrutura para realinhar os nossos cargos e as nossas posições, e hoje em dia a gente fortalece com uma agência que é federal do governo da Nova Zelândia, que atua em todo o país. E você algo que me chamou a atenção que você disse é que a maioria dos bombeiros na Nova Zelândia são voluntários, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente trabalha, né, da questão estatal, né, no formato de concursos públicos. Em Mato Grosso, especificamente, a gente tem trabalhado com a questão dos voluntários por conta do período de incêndios, que é muito forte, né? Mas ainda assim, né, são carreiras, assim. Eu queria que você explicasse, assim, pra gente, talvez, qual que é a diferença, como funciona lá essa questão de bombeiros voluntários, se existe alguma remuneração, talvez? Então, a Nova Zelândia apenas tem 5 milhões de habitantes. Esse senso de comunidade é muito forte. Ele é criado desde o tempo que os ingleses chegaram. Então, para eles, é um orgulho servir a comunidade. Então, nós temos 12 mil bombeiros voluntários em toda a Nova Zelândia, em torno de 1.800 bombeiros de carreira. Os bombeiros de carreira eles ficam localizados em cidades de grande quantidade habitacional. Auckland, Wellington, Hamilton, Christchurch, Nelson. Esses têm cidades que são... a população é quase muito avançada, então esses bombeiros ficam lá. Em outras cidades que são menores, a gente tem os bombeiros voluntários, o qual a gente dá todo o apoio, todo o equipamento vem do governo federal, os caminhões são os mesmos, o treinamento é o mesmo, é tudo na mesma categoria do bombeiro de carreira. Esses bombeiros, eles ficam de prontidão, ele pode ser um mecânico, ele pode ser um padeiro, ele pode ser um chefe de cozinha. Nós temos o sistema AMS, que é no telefone celular, e o pager. Quando a chamada é recebida pelo nosso central de comunicação, 111, que aqui é o 193, lá o 111, então automaticamente o operador pergunta: bombeiros, ambulância ou polícia? E já é deslocado direto para aquele setor.
comentada a situação, aquela estação já recebe a ligação e já despacha o alarme na estação. Nós temos em torno de 6 minutos para responder. Os voluntários vêm para a estação. Obviamente, isso já é uma questão que aquela organização que libera o voluntário, ela tem na janela dela, aqui trabalha um voluntário. Isso é muito bonito, é muito importante mostrar para a comunidade que aquele estabelecimento ajuda a própria comunidade. Então, aquele voluntário, ele sai do serviço, ou não, ele pode estar às 3 horas da manhã, por exemplo, dormindo, ele pula no caminhão e vai fazer o serviço que ele tem que ser feito, que ele foi treinado para isso. Isso é muito importante. Aí a gente dá todo o apoio para ele. Uma vez que, se é um evento como um incêndio florestal que vai percorrer por mais dias, aí aquele bombeiro voluntário, ele recebe o tempo que está. O primeiro dia ele é voluntário, mas no segundo, terceiro, quarto ele vai receber. E se ele não estiver disponível, a gente já traz tropas de outras áreas para efetuar aquele combate. Uma rotação, a gente tenta rotar aquilo bem rapidamente para a gente não desgastar muito, né? Obviamente ele tem a carreira dele, ele é um mecânico, ele é um enfermeiro, tem que voltar para o serviço dele. Então a gente traz outras unidades para continuar dando o combate ao incêndio florestal. Vocês dão toda a assistência necessária. Absolutamente. Aí também assistência psicológica para os voluntários. Por exemplo, em 2021 você liderou uma ação de prevenção a incêndios, né, com detectores de fumaça em comunidades remotas. Como é que foi essa experiência e qual foi o impacto dessa ação obtida lá naquela região? Isso foi muito gratificante, porque o governo da Nova Zelândia, ele doa smoke alarms, né, os sensores de fumaça, para qualquer casa que tem. É uma legislação da Nova Zelândia que todas as casas devem ter o detector de fumaça. O principal motivo é porque ele salva vidas. Quando você está dormindo, você não tem o senso de olfato. Então, ocorre muito lá na Nova Zelândia que as pessoas vão cozinhar ou vão fazer uma alimentação, por exemplo, durante a noite, acabam dormindo ou passando despercebido e iniciando um incêndio. O sensor, ele aciona automaticamente e acorda. Então, a gente fala que o sensor salva vidas. Então, nas áreas que tem uma baixa remuneração, vamos dizer assim, então a gente analisa essa região e vai fazer esse trabalho junto com voluntários e com o pessoal pago, indo de casa em casa, oferecendo gratuitamente para a instalação desses sensores. A gente teve uma situação alguns anos atrás que a gente chegou numa casa e tinha 12 crianças. A casa ela era uma casa antiga, era uma casa de nível baixo, e a pessoa que morava lá, os pais, as crianças, eles armazenavam muita coisa dentro da casa, deixando as saídas de emergência meio que obstruídas, De vez em quando falta o português. Tanto tempo lá fora. Então a gente instalou os alarmes, fez um trabalho de prevenção e, por incrível que pareça, depois de 2 semanas, aquela casa pegou fogo. E a única coisa que salvou aquelas crianças foi os sensores de alarme, porque eles ouviram durante a noite, sabiam o que tinha que ser feito, que era sair pela casa, se reunir na caixa postal que fica lá fora, que é a caixa do correio, e não entrar na casa novamente. Então é muito importante. E esses sensores, eles realmente salvam vidas. E ainda falando do trabalho de vocês lá, como que vocês lidam com essa questão do difícil acesso quando vocês precisam fazer um combate? Nós temos... Os nossos veículos são multifuncionais. Os veículos específicos para combate de incêndios florestais são 4x4 com chassi elevado, ou seja, para difícil acesso, mas também a gente usa muito o helicóptero. E a resposta com aeronaves, né? A Fire and Emergency, ela não possui nenhuma aeronave. A gente tem um sistema chamado Arena, o qual a gente tem, no momento, em torno de 188 helicópteros à disposição do governo. Eles ficam totalmente rastreados durante o dia. É um helicóptero de uso comercial, levando turista para ver as geleiras ou indo ver as baleias no mar. Quando é requisitado, aquele helicóptero se torna uma parte do nosso equipamento. Ele é rastreado e, a partir que ele decolou, ele está sendo pago. Uma vez que a fatura vem, a gente sabe exatamente
qual foi o tempo de trabalho que ele teve, quantas horas ele vai receber, e isso tudo já é pré-registrado num contrato. E tem algum motivo específico, talvez, para o Estado, para o país não montar, talvez, uma estrutura assim própria, manter uma estrutura própria e manter esse tipo de ação, de como se fosse um convênio, né, de solicitação? Pois é viável para nós não termos aeronaves. Por quê? Porque na parte do inverno a gente tem neve, a gente tem um risco mínimo de incêndio florestal. Claro que a gente poderia ter aeronave para fazer um resgate, mas a gente tem acesso àquilo. Então esse custo de manutenção, o custo de formação de piloto, isso tudo a gente não tem. A gente precisa, é como um Uber. A gente liga, precisa do helicóptero, ele está aqui, custa, é mais fácil de ter um carro ou ter um helicóptero. O custo operacional do helicóptero é muito elevado. Excepcionalmente, num país tão isolado de nenhuma estrutura, a gente não tem um país que possa vir de caminhão ou trazer tudo que vem para Nova Zelândia, ou vem de navio, ou vem de transporte aéreo. Então é altamente isolado. O custo de vida é um pouco mais alto lá, e o custo de manutenção desse tipo de aeronave... E por essa razão, a Nova Zelândia ela participa de protocolos internacionais de apoio mútuo no combate aos incêndios florestais ou outras intercorrências? Sim, a gente tem um acordo com Estados Unidos, Canadá, Austrália, e no momento tendo também, no momento agora a gente já está iniciando o nosso apoio ao Canadá. A gente usa o mesmo sistema de comando, que é o CIMS, que é o Common Incident Management System, que é praticamente o mesmo, ou seja, a gente pode integrar. Eu particularmente já fui 5 vezes à Austrália, auxiliar 4 vezes com incêndios florestais e 1 com enchente. Então é muito fácil a gente trabalhar com os nossos colegas australianos, canadenses e americanos, porque o nosso sistema é muito, muito parecido. E Átila, fala pra gente como que está aqui em Mato Grosso, né, nesse lugar tão quente, né, tão distinto da Nova Zelândia, porque apesar de ser do Brasil, você falou que era do Sul, né? Não sei se você clima totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu não sei se você teve a experiência de estar aqui antes de deixar o Brasil, né? E como tem sido a experiência aqui no Forest Fire? É uma experiência muito... Tenho muito orgulho de voltar para o meu país, apesar de estar tanto tempo longe, e principalmente nessa área, demonstrar um pouco do nosso conhecimento, nosso know-how que a gente tem lá, e tentar ajudar e aprender também muito aqui. O Pantanal é um bioma totalmente diferente, é um lugar maravilhoso. Eu ainda não tive a chance de conhecer, leio muito, fico muito angustiado agora também de quando aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul e não poder vir ajudar. Graças a Deus minha família não foi afetada, mas o coração da gente fica apertado. Então cada vez que eu tenho a oportunidade de vir, eu estive aqui em 2017 na Wildfire em Campo Grande, dei algumas palestras e a gente tentou formar um grupo. Infelizmente o Covid veio, deu uma pausa, e hoje, voltando aqui, é um orgulho muito grande de eu poder vir aqui, adquirir um pouco mais de experiência, mas também demonstrar um pouco da nossa organização lá. E é incrível ser um brasileiro tão isolado no meio do nada. Vim aqui para Cuiabá com esse clima maravilhoso de 32 graus. Quando eu saí da Nova Zelândia estava -8, com 40 centímetros de neve. Então, tô me acostumando aqui. Eu passei por Porto Alegre para ver meu pai, e a temperatura estava em 14, 16, e eu estava de camiseta e de bermuda, que eu achei que estava quente. E olha, eu tava lá na semana passada, peguei 11 graus, estava morrendo de frio. 11 graus para mim é verão. Estou amando ficar aqui, super bem recebido, os colegas aí, já conheci alguns do lado de Campo Grande, mas é sempre bom rever os amigos e trocar essa experiência. Justamente, né? Esses congressos, né, eles possibilitam, eles propiciam essa troca de informação, esse know-how para um grupo muito excepcional, que é o Corpo de Bombeiros nosso, de outros países. E que tecnologias vocês veem que são eficazes aqui e lá, e como é que vocês tratam ele, né? Como é que vocês lidam com essas tecnologias a favor do combate a incêndios ou outras catástrofes? Bom, é uma boa pergunta, porque eu estava analisando aqui, eu estou até impressionado com o sistema tecnológico que está sendo evoluído aqui. Então, lá, por exemplo, a gente tem muito as nossas unidades
meteorológicas espalhadas pelo país. Isso nos dá uma informação muito rápida. A cada 2 minutos essa informação vem online de todas as nossas estações, mostrando a temperatura, umidade relativa do ar, temperatura do solo, a condição do vento, a velocidade, a direção. Isso é muito importante para quando se tem um incêndio florestal. Mas também a gente tem estações que a gente pode mobilizar mais próximo daquele local. A tecnologia hoje em dia está evoluindo muito rapidamente, e isso usado de uma forma correta em favor com o público também, dando essa informação ao público, isso facilita muito. O melhor incêndio é o incêndio que a gente pode prever, né? Que a gente pode prevenir. Então isso é fundamental. Eu estou bem impressionado com a tecnologia que está sendo utilizada, principalmente aqui, ontem com a apresentação do comandante, uma apresentação fantástica, mostrando tudo que o Mato Grosso está evoluindo fantasticamente. Estou bem impressionado. O que a gente pode sempre é tentar passar essa informação, é o que está dando certo lá, que a gente já está fazendo, e aprender um pouco do que está sendo feito aqui também. A gente falou um pouco de tecnologia, mas outra coisa que tem dominado o mundo ultimamente é a questão da sustentabilidade. Como que vocês lidam com essa questão da sustentabilidade nas ações de vocês? Querendo ou não, faz parte, né? Garantir a sustentabilidade, a preservação, faz parte do trabalho, né, do Corpo de Bombeiros. Sim, é muito importante, principalmente na Nova Zelândia, porque nós temos vários... Como a Nova Zelândia ela foi colonizada pelos ingleses, mas ela já tinha colônias de tribos maores, né, que é a parte lá. Então a gente tem muitos lugares que são santuários para os animais. A Nova Zelândia não tem muitos animais, então os que tem são muito protegidos. E a gente trabalha muito com o departamento de conservação. Na minha região, 86% da região é departamento de conservação. Então a gente trabalha fortemente com esse departamento, porque são áreas preservadas, porque a Nova Zelândia é um país turístico. O pessoal vai para lá porque é um país limpo, um país ecologicamente correto, altamente sustentável. As florestas ainda estão como os primeiros colonizadores chegaram, então estão intocadas. Algumas são patrimônio cultural da Unesco, que não foram ainda não foram... Só são conhecidas pelos turistas caminhando mesmo, não foram desenvolvidas ou trabalhadas. Então elas estão na mesma na formação que estavam há 200 anos atrás. Então esse é o bioma que a gente cuida lá, então tem que ter muito cuidado. E é um patrimônio cultural não só da Nova Zelândia, para o mundo inteiro. E apesar de tudo isso, o país ainda assim não fica imune dessa questão das mudanças climáticas, né? Como que vocês têm lidado com isso? É importante. A Austrália ela sofre mais com esse tipo climático, por ser um país continental. Já a Nova Zelândia, por ter um clima mais menos exposto, vamos dizer assim, a gente sofre um pouco com El Niño e El Niña. Isso demonstra muito para nós nos incêndios. A gente teve alguns incêndios grandes alguns anos atrás. Incêndios que duraram 20, 22 dias, quase com 15 helicópteros atuando, mais de 800 bombeiros estão em áreas que são montanhosas, mas a gente estuda muito o estudo climático, e por isso que essa comunicação com a comunidade é tão importante, porque a gente tem que demonstrar o que está acontecendo e eles têm que ajudar a combater ou não iniciar esse incêndio. E é justamente essa questão se você falou de comunidade. A gente vem de um país continental, o Brasil, né? 300 milhões de habitantes para mais. E você foi para Nova Zelândia. Como é que você vê esse sistema de proteção civil? Se você se ingressando nesse sistema de proteção civil que é presente lá em Nova Zelândia, da realidade aqui brasileira. Né? A Nova Zelândia, em matéria de extensão territorial, ela está bem no estado de Tocantins. É super pequena. Então, vamos dizer assim, que a Nova Zelândia poderia, se fosse trazer a Nova Zelândia para colocar dentro do Brasil, seriam 35 Nova Zelândia. Tem 35 menos problemas que o Brasil. O Brasil é um continental, obviamente.
área, extensão, esse tipo, Biomas, né? biomas. Então, é um pouco mais fácil de lidar com um país menor, não tão populoso, e então também com a consciência da comunidade, saber que que eles protegem muito, eles sabem que aquele país é para os filhos e tem que ser cuidado. Então é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Como eu digo, 25 anos fora do Brasil, eu consigo entender quais são os grandes problemas aqui. Quando tem um incêndio florestal, é um incêndio florestal, é grande, é massivo, né? Lá não, a gente tenta conter. Eu comparo o Brasil com a Austrália. Cada vez que eu vou lá na Austrália, eu mais ou menos tenho essa impressão do que é um incêndio de grande quantidade. Você falou muito dessa questão cultural, né, das pessoas que moram no país, né, desse sentimento de proteção, pertencimento. Você poderia compartilhar com a gente quais foram as experiências mais marcantes que você teve atuando lá? E, de repente, até falar um pouco dessa experiência que você teve na Austrália, que você já foi algumas vezes, né? Que você disse que a escala lá é maior, já lidou com enchentes. Você poderia compartilhar um pouco com a gente sobre isso? A Nova Zelândia teve, nos últimos anos, eu estive presente lá, alguns terremotos. Nós tivemos terremotos de grande intensidade. Kaikoura, que fechou a cidade por quase um ano, estradas. Foi muito intenso. Christchurch, uma cidade onde eu morei, que tenho muito carinho, também um terremoto 7.9, que basicamente deixou a cidade flat, né? Ou seja, plana. Eu tive atuando também na Pike River, que foi um incidente de uma mina de carvão que teve uma explosão e matou 29 mineradores lá. A gente nunca pôde resgatar, porque a mina era uma mina subterrânea e ela desabou, fez um colapso. Então eu participei de alguns eventos, além de enchentes também, incêndios florestais, os últimos grandes incêndios na Ilha Norte, em Nelson, em Christchurch, eu estive presente, ajudando na parte do apoio, a parte da logística. Eu faço parte do International Management Team, que é o time que é deslocado para a Austrália. Tive o prazer de ajudar os colegas australianos já 5 vezes. Na Tasmânia, em Vitória, New South Wales 2 vezes. E ultimamente, na última vez que fui ajudar nos incêndios na região de New South Wales também, na região de Parkes. Que foi a primeira vez que um grupo da Nova Zelândia foi ajudar em enchentes na Austrália. Normalmente a gente não vai, mas foi muito severa e eles solicitaram o nosso apoio. Cada vez que eu vou é uma experiência diferente, um treinamento diferente, uma experiência que você traz para minhas brigadas, que eu posso explicar como é que funciona, passar aquela experiência. Vim aqui para o Brasil nas conferências também, participei já de 2, na Wildfire e na Forest Fire. Então é muito interessante fazer essa troca de conhecimento e principalmente atuando, né, no combate a incêndio florestal. Mas para além da experiência, assim, talvez para o Átila como pessoa, teve algum momento que mexeu com você, seja de forma positiva ou negativa, à frente desses trabalhos, assim, que te marcou ao longo dos anos? Aí você quer fazer eu chorar, né? Lembrar aí. Eu acho que um dos mais marcantes para mim foi a Pike River. A explosão, de trabalhar lá. Eu era do Mine Rescue, o resgate de mina naquela época, fazia parte. E um dos mineiros eles tinha o aniversário dele foi na quinta. Ele tinha 17 anos, 16, 17. Legalmente ele foi ingressar na mina na sexta e nunca voltou. E alguns outros tinham um segundo mais novo lá que tinha 21 anos. E eu trabalhei, eu acho que 32 horas interruptas naquele dia. Cheguei em casa muito cansado. Meu filho tava com acho que uns 4 ou 5 anos. Minha filha recém tinha nascido. E aquilo me marcou muito. E ainda marca porque esse ano eles estão fazendo um filme de toda a história da Pike River. E o meu filho tá atuando nesse filme. Ele tá fazendo o papel do mineiro de 21 anos que faleceu. E isso me marcou muito, porque
é meu filho que estava recém-nascido, tá lá fazendo hoje. Ele foi para a Premiere em Sydney, na Austrália. Ele tem 17 anos. Pegou o avião, foi para a Austrália, ficou lá, foi na Premiere, que eles estão iniciando o filme na Austrália. Foi lançado na Austrália primeiro, vai ser lançado na Nova Zelândia agora nos próximos meses. Então foi um dos trabalhos que mais me marcou, e ainda me marca. Te traz muitas memórias. Muitas memórias, até mesmo olhando o filme me emociona. Porque... E você e o seu filho, nesse processo aí de construir esse filme, costumavam conversar sobre o incidente? Eu sempre conversei, eu sempre contei as histórias, né, o que ocorreu. Eu me lembro que até a 0 hora me entrevistou, porque eu estava lá envolvido. Eu mandei uma foto que foi muito marcante, depois apareceu, acho que em todos os sites, que era os crachá dos 29, porque quando eles entram na mina, você tira o seu crachá e coloca ali, quer dizer que você está lá dentro. E os 29 crachá ainda ficaram no portal, que eles nunca voltaram. E aquilo me manda muitas memórias ainda de não poder resgatar, e a gente sabia que eles tinham falecido, a gente não sabe como foi, né? Mas entristece muito, porque a gente nunca pôde resgatar os corpos para dar aquele fechamento para as famílias, né? De poder enterrar, de poder restaurar. Eles estão lá, as famílias entendem que não tem como entrar na mina, mas foi muito marcante. Pra gente descontrair um pouco agora desse momento, né, de fortes emoções, alguns minutos atrás você contou pra gente que você achou interessante, né, as coisas que o Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso apresentou aqui no Congresso. Fala pra gente, assim, o que chamou mais atenção? Eu gostei muito de todas as palestras tiveram um contexto muito bom, então foram muito bem escolhidas, achei muito interessante. Mas o mais interessante foi a visão do comandante aqui do Mato Grosso em relação àquele primeiro sistema de responder o incidente, sabendo onde estão as facilidades, onde estão o pessoal do agro, pessoal das fazendas, que tem um caminhão-pipa, que tem o pessoal que tem uma 4x4, que tem um tanque. Então, esse conhecimento e tendo um detalhamento disso no sistema, acho que vai ser muito eficiente aqui, porque é muito mais fácil combater um incêndio que recém está começando, com uma baixa intensidade, e mesmo que você não tenha um grupamento próximo àquilo, mas enviar aquele pessoal que é um voluntário, né? Então acho que esse trabalho começando agora, acho que vai ser essencial para essa região, porque se você conseguir combater aquele incêndio imediatamente, uma baixa intensidade, ele não vai se alastrar. Então a segunda equipe que vai chegar vai dar apoio, mas aquele primeiro combate vai diminuir aquela intensidade para a segunda equipe ou até um helicóptero chegar. Então eu achei esse ponto muito interessante, porque exatamente é isso que a gente faz lá, é ter os voluntários inicialmente para combater esse incêndio. E não só isso, mas também se eles aprenderem a fazer uma massagem cardíaca, dar esse sistema, usar um debrifilador, por exemplo, isso vai ajudar só a comunidade. Eu acho que o Gustavo, assim como eu, deve se lembrar, né? Alguns anos atrás a gente sofreu muito aqui com os incêndios, né? A gente teve uma grande perca aqui no Pantanal, né? Acho que fez com que o Corpo de Bombeiros daqui também se reinventasse, evoluísse muito, né? Então hoje a gente pode dizer que a gente se tornou referência, né, Gustavo? Exato, né? Tem parabéns. aprimorado muito a sua tecnologia, a sua capacidade de responder aos inícios de incêndio. E, Átila, que mensagem você deixaria para os bombeiros aqui de Mato Grosso e para os gestores ambientais, públicos, que estão participando desse congresso aqui do Forest Fire? Eu acho que estamos no caminho certo, principalmente incorporando a comunidade. Nós não podemos trabalhar em silos, a gente tem que trabalhar com a comunidade. O nosso lema na Nova Zelândia, porque a gente fala Te Reo Maori, é Whakaratonga Iwi, servir a comunidade. Então, esse é o nosso lema e esse é o lema que deve ser incorporado aqui. Trabalhar com a comunidade, fazer que a comunidade entenda o serviço dos bombeiros, mas ao mesmo tempo ter essa demonstração que a comunidade é um fator importantíssimo. Eles podem começar o incêndio, mas eles também podem ajudar a combater o incêndio e explicar que aquele incêndio ele pode se tornar
inviável para combater, e isso afeta todo um município, uma comunidade, um país, um estado. Então acho que o Mato Grosso está indo no caminho certo, incorporando esse agronegócio, conversando, trazendo especialistas do mundo inteiro aqui, bombeiros do país todo, para conversar e dialogar e ver essas novas novidades que estão acontecendo no mundo, e cada vez vai nos ajudar ainda mais a nos tornar mais fortes e ajudar uns aos outros. E a gente está, então, se encaminhando para o final, né? Estamos encerrando e gostaríamos de agradecer a sua presença aqui hoje, a sua presença no Forest Fire, né? Trazer todas essas experiências, todas essas histórias para compartilhar conosco. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer ter vindo aqui conversar com vocês e agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Átila. Então é isso, pessoal. Vocês tiveram um pouquinho do que o Átila trouxe pra gente, de novidades, do que tem rolado em Nova Zelândia, dos avanços e dos costumes, né, da comunidade, como é muito forte lá e como isso tem ajudado no combate aos incêndios. Então é isso, a gente agradece a presença de vocês e daqui a pouquinho, ou uma próxima edição, a gente traz mais um convidado muito legal para vocês. E mais episódios do Pode Crer estão disponíveis no canal do YouTube do Sesc. Clica no sininho, compartilha e continue aqui conosco.